paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus, na sua rica e infinita bondade, possa estar te abraçando como aquele abraço que só o Espírito Santo pode nos conceder. Pastor Erasmo Santos, da Igreja Evangélica Manancial, Ministério da Palavra, juntos contigo nesta hora para mais um devocional. E que bom que você está nos escutar nesta hora. A cada dia um devocional para enriquecer e crescer o nosso conhecimento com o nosso Deus. E hoje a nossa mensagem é 6 verdades sobre o perdão que nós precisamos conhecer. Queridos, livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, está escrito: E quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Queridos, primeiro ponto, perdoar não é esquecer. É muito comum ouvirmos que quem perdoou não deve lembrar a situação que fez com que tivesse que perdoar. Mas será que quando nós perdoamos, Deus apaga a nossa memória? Não. Perdão não é amnésia. Nós somos seres criados por Deus com uma memória, ou seja, muitas vezes vamos lembrar da ofensa ou da sensação de quando fomos ofendidos. Isso muitas vezes funciona como um mecanismo de proteção para tomarmos medidas para que essa situação não aconteça outra vez. Mas, claro, lembramos do que aconteceu e sentimos mágoas. É porque provavelmente não perdoamos verdadeiramente. O perdão liberta e não nos deixa sentir rancor das outras pessoas. Então, o perdão não significa que não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar como nos sentimos em relação a esse acontecimento. Segundo ponto, perdoar não significa conviver com quem nos ofendeu. Quando você perdoa alguém, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. O perdão não implica uma reconciliação com o outro. O que não pode acontecer é ficarmos com rancor e mágoa em relação a alguém. Os únicos inimigos de um cristão são o diabo, os seus demônios e o pecado, a nossa carne, né? Então lembre que quem segue Jesus não luta contra pessoas, mas contra os poderes espiritual do mal. Existem situações em que duas pessoas não têm um relacionamento de amizade quando ocorre a ofensa. Por esse motivo, quando o perdão é liberado, não significa que você tem que ser amigo dessa pessoa. Existem situações em que até termos legais não há possibilidade de aproximação e reconciliação entre duas pessoas, mesmo havendo perdão. Então considere, se você perdoou verdadeiramente a pessoa, você não tem a obrigação de conviver pessoalmente com a pessoa, ok? Terceiro ponto, todas as pessoas merecem perdão, sem exceção. Quando Jesus disse em Mateus 18, 21, do verso 22, que devemos perdoar até 70 vezes 7, será que ele queria dizer que só devemos perdoar 490 vezes? Você conhece alguém que esteja contando quantas vezes já perdoou uma pessoa e quando chega aos 490 diz: ok, não preciso mais perdoar esta pessoa porque ele atingiu o limite? Então o número mencionado por Jesus é ilustrativo. Quando Pedro perguntou para Jesus se deveria perdoar 7 vezes, ele pensava que estava sendo generoso, pois 7 vezes é um bom número, né? Um número ótimo para perdoar alguém. Apesar disso, Jesus demonstrou como Deus é muito mais generoso do que nós. E devemos perdoar sempre que alguém nos ofende. Então pense,
Nós também não merecíamos perdão, mas Deus nos perdoou pelo seu amor, pela sua graça. Então, como podemos negar, queridos, o perdão a alguém dizendo que essa pessoa não merece? Pois é. Quarto, a outra pessoa não precisa pedir desculpa para você perdoar. Muitas pessoas têm a ideia errada, que não posso perdoar se a outra pessoa não pediu desculpas. Então, se acreditarmos que só podemos perdoar alguém se ela nos pedir desculpa, o perdão muitas das vezes vai ser impossível, porque muitas das vezes algumas pessoas nunca vão nos pedir perdão pelas ofensas causadas. Podemos até perdoar, mesmo que a outra pessoa esteja longe e não tenhamos a possibilidade de saber se estão arrependidas ou não. Em alguns casos, pode até haver a necessidade de perdoar uma pessoa que já morreu. Nessa situação, nem sequer a possibilidade da outra pessoa estar arrependida. Então lembre, querido, o ato de perdoar não depende do arrependimento da outra pessoa. Quinto, a mesma situação pode ter que ser perdoado várias vezes. Por vezes podemos pensar que o perdão é algo que só acontece uma vez para cada vez que nos ofendem. Mas será que só precisamos perdoar uma vez cada ofensa? Quando perdoamos, não significa que a dor vai desaparecer instantaneamente. Até pode acontecer. Deus tem o poder para isso. Mas muitas vezes vamos voltar a sofrer por algo que fizeram conosco. Por esse motivo, temos que perdoar novamente sempre que essa dor volta. Se não fizermos isso, não vamos viver com a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz. Quando lembramos que aconteceu e sentimos mágoa, é sinal de que temos que voltar a perdoar. Caso contrário, ficamos refém de sentimentos negativos e isso vai realmente prejudicar gravemente a nossa vida. Sexto, você não precisa lidar com o perdão sozinho. Se você já tentou levantar um objeto super pesado, que claramente você não conseguiria sem ajuda, quando fazemos isso, há uma grande probabilidade de nos machucarmos. O mesmo acontece com o perdão. Muitas vezes vamos precisar de ajuda para conseguir perdoar. Fale com o seu pastor, mencione sua dificuldade, peça oração. Uma pessoa madura na fé te ajudará a lidar com os sentimentos negativos segundo a Bíblia. Como a questão do perdão frequentemente implica situações delicadas, para isso é necessário haver uma relação de confiança. Então, não esqueça, fale sobre as questões sensíveis com a pessoa certa. E para concluir, querido, a falta de perdão é como um veneno, nos tira a alegria, nos impede de viver a vida abundante que Deus quer que vivamos. Por isso, peça a Deus para te ajudar e perdoe. E lembre, perdoar não é esquecer. Perdoar não significa conviver. Não existem pessoas que não merecem perdão. A outra pessoa não precisa pedir perdão para você perdoar. A mesma situação pode ter que ser perdoada várias vezes e você não precisa lidar com o perdão sozinho. Amém? Eu quero agora estar intercedendo pela sua vida, orando por você. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos agradecer a Ti pela Tua rica e poderosa palavra, pela Tua graça
pelo teu amor, pela tua paz, pela tua fidelidade, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, a perdoar a quem nos ofende, mas ajuda também, meu Pai, a nós para não ofender ninguém. Pai, esta pessoa que está do outro lado, Senhor, quem sabe ferido, machucado por uma situação ocorrida, palavras malditas, palavras que machucaram e que ainda, meu Pai, sente o rancor no coração, a mágoa no coração. Permita, meu Pai, que essa pessoa possa liberar o perdão e entender que quando perdoamos, somos perdoados pelo Senhor. E quando não perdoamos, também não somos perdoados pelo nosso Deus. Ajuda-nos, meu Pai, a ser perdoadores, constantes, sabendo, meu Pai, que as pessoas nos ofendem e que nós também ofendemos as pessoas. Mas que possamos, meu Pai, estar ligado contigo, sabendo que o Senhor é poderoso para poder operar em nossa vida, muito mais do que aquilo que queremos e muito mais do que aquilo que necessitamos. Pedimos, meu Pai, que a Tua graça chegue até nós e acreditamos que recebemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Seja você, meu irmão, uma bênção.